dia 19 de setembro do ano de 2021, 25º domingo do tempo comum. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Marcos no seu capítulo 9, versículos 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a humildade nos faz alcançar o reino de Deus. Jesus está anunciando para os seus discípulos, após atravessar a Galileia, o seu segredo mais profundo, o segredo do significado do seu messianismo ou da sua vida de Messias como Cristo. Porque mesmo se Pedro e eles tivessem confessado, sobretudo Pedro, que Jesus era o Cristo, o Messias, eles não sabiam o significado profundo do que é ser o Messias. E Jesus disse: Vou ser entregue nas mãos dos homens e eles me matarão, mas depois de 3 dias hei de ressuscitar. Os discípulos não compreenderam nada e tinham medo de perguntar. Não compreenderam porque ninguém quer compreender o sofrimento, mas não é o sofrimento pelo sofrimento. Jesus está anunciando que ele simplesmente vai sofrer. Ele está dizendo que vai vencer a morte e o sofrimento, porque está proclamando a sua ressurreição. Só queremos chegar na glória, mas não queremos saber da cruz. Só queremos saber do resultado, mas não queremos saber da prova. Nenhum corredor chega ao final para ser reconhecido e respirar fundo, vencer a prova sem ter passado por ela, sem ter corrido e sem ter muitas vezes suado. Ninguém passa nessa vida sem passar pela prova do sofrimento, da dor e da morte. Jesus está anunciando o que vai acontecer com ele, mas os discípulos não estão interessados ou não estão maduros, melhor dizendo, para compreender o significado da vida e da vida de Jesus, o Filho do Homem. Eles estão discutindo entre eles quem vai ser o maior, quem é o mais importante. Jesus, vendo a imaturidade deles, os acalma e diz: Entre vós não pode ser assim. Quem quer ser o primeiro, seja o servidor de todos, seja aquele que serve a todos, seja aquele que se coloca abaixo de todos. O reino que ele veio anunciar não foi o reino dos grandes, dos mais importantes, daqueles que querem ser servidos e agraciados com os melhores. Agraciado é quem serve, é quem é humilde, é quem se coloca no último lugar, é quem lava os pés dos seus irmãos, é quem sabe servir e não quer ser servido, é quem sabe buscar o último lugar e está entre os mais humildes, os mais pobres e sofredores. Agraciados é quem tem um coração de criança. A criança
não tinha importância e significado nenhum. É por isso que Jesus pega uma criança, coloca em seus braços e, abraçando-a, diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Para acolhermos o reino de Deus, acolhamos nossas crianças, amemos nossas crianças e acolhamos com amor, com ternura, com afeto. Aprendamos com elas que o reino de Deus é dos pequeninos, dos humildes, dos puros, e não de quem quer ser grande, quem quer levar vantagem sobre os outros, quem quer contar sempre vantagens. O reino de Deus é para quem tem desvantagens neste mundo, mas é muito vantajoso e agraciado aos olhos de Deus. Que Deus a abençoe, que Deus lhe proteja, lhe guie hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um domingo abençoado.